Bom dia. 1 Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Deus e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado. E ofereceram holocausto, sacrifício de animais, eram totalmente queimados, bem como oferta de paz e comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em nome do Senhor Deus. Em seguida entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho, um naco de carne assada, um bolo, tâmaras e uva passas a cada homem e a cada mulher ali reunidos. Davi também designou algum dos levitas para ministrar perante a arca de Deus, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Deus, o Senhor Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado chefe deste grupo de ministros, Zacarias vinha em segundo lugar, e logo em seguida Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benata, Obed-edom e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras, harpas, enquanto Asaf tocava os símbolos. O sacerdote Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então aconteceu, naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem a Deus, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai os seus feitos entre todos os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome. Exulta o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Aquele que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, a aliança eterna, para Israel ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da tua herança. Quando era ainda poucos em números, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo, não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Erguei ao Eterno um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai a sua glória entre as nações, entre todos os povos as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor do que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome,
trazei a sua devida oferta, entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações, o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existem. Regozije-se todas as árvores da floresta. Cante diante do Senhor, porque ele vem. Sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao seu santo nome e fazer o teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo declare: Amém, Aleluia. Isso aqui nós lemos, o que Davi mandou que eles louvassem o Senhor. Na verdade, é o Salmo 105, do versículo 1 até ali o 15. É o Salmo 96, do versículo 1 ao versículo 13. E o Salmo 106, versículo 47 e 48. Estes são, esses 3 salmos, reunido parte deles, que ele fez com que o Asaf e os outros estivessem louvando ao Senhor. E nós lemos aqui de uma maneira direta, porque não temos muito o que falar. Simplesmente é um salmo de louvor, exaltação e glorificar o nome do Senhor, um reconhecimento pela autoridade, pelo poder, pela soberania dele. Então Davi deixou Asaf e seus parentes perante a Arca da Aliança de Deus com o objetivo de ali ministrarem regularmente em conformidade com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Obed-edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Obed-edom, filho de Geduntum, e também Ossa serviram como porteiro. Davi ordenou que o sacerdote Zadok e seus parentes também sacerdotes serviço diante do tabernáculo do Senhor, habitação de Deus nas colinas de Gibeon, a fim de regularmente de manhã e à tarde apresentar o holocausto sobre o altar do sacrifício, de acordo com tudo que está escrito na Torá, que é a lei de Deus, o Senhor, como ele mesmo havia ordenado a Israel. Com eles estavam Emã, Geduntum e os demais que haviam sido nomeados para ministrarem louvor ao Senhor, exclamando: Ó Deus, eterno é o teu amor. Emã e Geduntum era responsável pela execução das trombetas, do símbolo e de todos os demais instrumentos musicais que acompanham os cânticos de adoração a Deus. Os filhos de Geduntum foram designados para servirem como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com a sua família. Então, quando ele trouxe então, a arca para a tenda que ele tinha preparado, ele organizou, determinou para que os sacerdotes todos descendentes de Levi ministrassem ali e fossem tocadores de instrumentos musicais. Ordenou que inseria os porteiros, ou seja, organizou a igreja ali. Como a palavra de Deus diz, que é tudo com ordem e decência. Depois de ele fez tudo isso, abençoar todo mundo, ele foi para a casa dele. 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas 17. O rei Davi morava em seu palácio quando, certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: residindo em palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Deus permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi, dizendo: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Entretanto, naquela mesma noite veio a seguinte palavra de Deus a Natã:
vai dizer a meu servo Davi que assim diz Deus, o Senhor, não és tu que construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel. Alguma vez indaguei algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente? Por que não me construís um templo de cedro puro? Agora, portanto, vai e diga ao meu servo Davi. Assim declara Deus, o Senhor dos Exércitos, eu te tirei das pastagens, onde cuidava das ovelhas, para que fosse príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Também providenciarei um bom lugar para Israel, o meu povo, e estabelecerei lá, para que tenha suas terras e seu próprio lar, e jamais seja incomodado. Povos ímpios e pagãos nunca mais o oprimirão como fizeram em tempos passados, durante a época em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. Agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, Deus, o Senhor, é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Quando os teus dias se completarem na terra, sua vida chegar ao fim, e fores descansar com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, escolherei um dos teus filhos, e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. E assim ele edificará uma casa para minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu Abba, pai, e mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Então Natã se apressou em comunicar a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado. Davi estava lá no seu palácio, um dia conversando com o profeta Natã, em diálogo. Ele falou com o profeta, falou, olha, eu moro num palácio de cedro, mas a tenda, mas a arca do Senhor está em tenda. Eu vou construir um templo, um palácio para Deus. Uma igreja. O profeta Natã, apesar de ser um homem de Deus, falou pela carne. Falou, não, vai, faz tudo que seu coração deseja. Faz o que você quer fazer, porque Deus é com você. Vai, faz. Natã deveria ter consultado a Deus. Deveria ter se examinado primeiro a situação diante do Senhor, e não. Aí depois que ele foi embora, aí Deus falou com ele, falou, olha, não é assim. Davi não vai construir um templo para mim. Fala com ele que durante todo esse tempo, em nenhum momento tenha andado, a arca ter ficado em várias tendas, em nenhum momento eu pedi que fizesse um templo para mim, um prédio de cedro para mim. Mas eu estive com o povo de Israel, passando pelo deserto, vencendo todas as batalhas, destronando o povo, entregando as terras, né, para o povo de Israel, assim como tinha prometido. Eu tirei Davi de atrás das ovelhas, que ele estava lá no pasto tomando conta das ovelhas, eu tirei de lá, eu coloquei, estive com ele por toda parte, até colocar ele agora como rei. E vou exaltar muito mais o nome dele. Mas ele não construirá o templo. Quem construirá o templo será um herdeiro dele, que eu levantarei, um filho dele, e esse construirá o templo. Este eu o exaltarei e não abandonarei. Primeiro nós vemos então o erro do profeta, que falou de maneira carnal, e Deus agora o recrimina e manda ele de volta a Davi com outra palavra. Fala, olha, Deus não quer que você constrói o templo.
mas dando outras palavras de consolo, exortação, falando sobre o filho e tudo mais. Ao mesmo tempo, Deus lembra que de onde tirou Davi, né? Nós vemos que ele tomava conta de ovelhas e agora está reinando. E Deus fala que teve o tempo todo com ele. Nós vimos quanto Davi sofreu sendo perseguido por Saul, fugindo, passando inúmeras dificuldades. Deus estava com ele. Porque nós às vezes pensamos que se Deus está comigo, eu não posso passar por lutas, eu não posso passar por dificuldade. Absolutamente errado esse pensamento. Não é pelo fato de Deus estar comigo que eu não passo nenhuma dificuldade. Não é pelo fato de Deus ser comigo que eu não posso passar luta, entrar em deserto ou tempestade. Ao contrário. Davi estava tranquilo, tomando conta das ovelhas, quietinho. Deus o tirou de lá. A partir do momento que Deus ungiu, mandou Samuel ungir, nós vemos que ele só enfrentou lutas e mais lutas. Perseguições e mais perseguições. Mas ele venceu todas. E a palavra de Deus se cumpriu. Ele foi ungido rei sobre todo Israel. E Deus ainda está dizendo que ainda vai engrandecer o nome dele. E por amor a ele, Deus vai levantar um filho dele depois como rei e não vai afastar deste filho dele o amor, e ele sim que irá construir o templo do Senhor. E nós sabemos disso, nós vemos que o primeiro templo construído, sem ser tenda, foi o templo erguido por Salomão, filho de Davi. A palavra dele se cumpre de todas as maneiras. Então o profeta teve que ir lá retratar e falar com Davi. Falou, olha, não é assim, você não pode construir. Eu falei apressado, eu falei errado, mas Deus tem este recado. Em seguida, o rei Davi entrou na casa de Deus, o tabernáculo, assentou diante do Senhor e declarou a seguinte oração. Ó Senhor Deus, quem sou eu? E quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Ó Deus, e como se isso não bastasse para ti, ainda deste uma palavra sobre a família deste teu servo e me trataste como um homem ilustre, ó Deus. O que mais Davi poderia dizer-te sobre a honra com que tratas o teu servo? Tu bem me conheces o coração do teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e conforme a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecida todas essas maravilhosas promessas. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor, tampouco há outro Deus além de ti, segundo tudo quantos tens testemunhado. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra mediante as realizações portentosas e impressionantes, ao expulsar todas as nações e seus deuses diante da tua gente que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel teu povo, tua nação especial para sempre, e tu, ó Deus, te tornaste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, seja confirmada para sempre a tua promessa acerca do teu servo e sobre a tua família, sobre a família dele, e realiza tudo quanto prometeste. Seja o teu nome estabelecido e glorificado ao longo da eternidade, e que te proclame em todas as partes. Deus, o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel. Sim, ele é o Deus para Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Meu Deus, tu revelaste ao teu servo que lhe edificarias uma casa, uma dinastia. Por este motivo, o teu servo encontrou liberdade e confiança para orar e suplicar a ti. Ó Deus, meu Senhor, tu és Deus, tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por tua misericórdia e bondade, abençoa a família do teu servo, para que essa dinastia viva eternamente na tua presença, porquanto que tu, Deus, abençoas, abençoado permanece para sempre, ó Senhor.
Depois então que o profeta falou com Davi, o que Deus tinha falado, Davi foi para a presença de Deus, orou. Nós observamos a oração dele, como a maioria das orações, nós não vemos mais eles pedindo alguma coisa. Nós vemos ele agradecendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor. E ele só pede que a palavra de Deus seja confirmada, aquela palavra que Deus tinha dado já através do profeta Natan. Um tipo de oração simples, direta, um diálogo com Deus. Isso tem que ser nossas orações. E não essas vãs repetições, não essas rezas no qual repetimos a mesma coisa pedindo isso e aquilo. Mas ele só falou de acordo com a palavra, de acordo com o que já sabia. 1 Crônicas, capítulo 18. E aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os subjugou. Tomou das mãos dos filisteus a cidade de Gate e seus povoados e vizinhança. Em seguida venceu os moabitas, que se tornaram súditos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nos arredores de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi lhe tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda mandou alejar todos os cavalos que conduziam os carros de guerra, exceto 100 deles, que foram escolhidos e separados. Quando os arameus, os sírios de Damasco, vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 dos seus soldados. Então Davi estabeleceu guarnições militares para governar em Arã de Damasco, e os arameus também se tornaram súditos de Davi e começaram a lhe pagar impostos. E Deus dava vitória e mais vitórias a Davi em todos os lugares onde fazia suas incursões. Davi ainda trouxe para a cidade de Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tibate, bem como da cidade de Cum, povoados que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Então, todas as empreitadas que Davi entrava, se aventurava, ele saía aventuroso, saía vitorioso. Saía vitorioso porque Deus era com ele. Então, as vitórias, na verdade, eram do Senhor. Todas as guerras que ele vencia, porque era o Senhor. Então, não tinha nenhum país, não tinha nenhum exército que poderia vencer, porque Davi vencia só pelo simples fato que o Senhor era com ele. Então, quem vencia as lutas, quem vencia as batalhas, quem vencia as guerras, era o Senhor. E ele reuniu, como nós vimos, ele pegou uma quantidade grande de ouro. Na verdade, Davi, todo aquele material ouro, ele acumulou uma grande fortuna em ouro, e que isso aí prata também. E tudo isso ele deixou para o filho dele, para Salomão, para usar na construção do templo. Deus o impediu dele fazer o templo, mas ele, durante a sua vida, ele providenciou os recursos que vinham até ele, ele deixou já disponibilizado para que depois Salomão usasse para a construção do templo. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi havia aniquilado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudar e parabenizar o rei Davi por ter lutado bravamente e vencido o temível Hadadezer, que sempre atacava o povo de Tou. Assim, Adorão também enviou a Davi todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou a Deus, juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as demais nações, dos Edomitas, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas. Abissai, filho de Zeruia, também foi à guerra e derrotou 1.000 Edomitas no Vale do Sal. E em seguida estabeleceu guarnições militares em Edom, sujeitando todos os Edomitas a Davi. E Deus, o Senhor, seguia acrescentando vitórias a Davi por onde quer que ia.
Então ele vencia todos que ali apareciam, todos os exércitos, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze que recolhia. Davi, então, oferecia, consagrava ao Senhor. E isso foi acumulando para depois do seu falecimento, quando seu filho Salomão assumiu o trono, né, assumiu o reino, ele usou na construção do templo. Na verdade, Davi não somente deixou material, como até a planta do templo, Davi deixou para Salomão. Davi desenhou como seria o templo, qual material seria usado, ou seja, Davi fez um trabalho como de arquiteto, de engenheiro, a planta prontinha, no qual a metragem, o tamanho, onde ficariam janelas, portas e tudo mais. Além de deixar a planta, deixou também o material necessário, né? Ouro, bronze, cobre, ferro, tudo. Inclusive nós vemos isso, nós já lemos isso no final do livro dos Reis. Então, quando o Salomão assumiu o reino, já estava tudo pronto. Deus ainda o dotou de toda a sabedoria para que ele executasse as obras do Senhor. Davi era vitorioso em tudo, porque estava com o Senhor. Todos nós, quando nós estivermos agindo em conformidade com o Senhor, de acordo com a palavra de Deus, com os preceitos dele, nós seremos vencedores. Nós vamos vencer. Não importa a luta, não importa a batalha que surgir, nós venceremos em nome de Jesus. Davi reinou sobre toda a nação de Israel. Ele administrava justiça e equidade a todo o povo e seus súditos. Joabe, filho de Jerui, era comandante do exército. Josafá, filho de Aitube, de Ailube, era cronista, o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era escrivão e secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletistas, e os filhos do rei Davi eram seus diletos e mais importantes conselheiros do rei. Então, você está falando da equipe de Davi, os seus filhos eram conselheiros do rei, e além dos filhos dele, cada um exercia a função, como Joiada era o comandante, nós vimos, que eram sacerdotes e tudo mais. E assim, Davi ia vencendo, porque Davi estava na prática da palavra de Deus. E enquanto nós estamos na prática da palavra de Deus, nós somos vencedores. Nós vamos encerrar por aqui hoje, porque nós concluímos a leitura do capítulo 18 e vamos deixar para iniciar amanhã, então, a leitura do capítulo 19. A resposta, dúvida, nós encontramos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.